Alerta amarelo, pessoal, porque hoje é vídeo polêmico. E como estás, galerinha? Natan, eu sou Dispor e hoje nós estamos aqui para falar sobre um jogo que eu acho que, bom, toda a comunidade de terror deve saber. E sim, gente, eu estou falando de Garten of Banban. Bom, não é surpresa para ninguém que Garten of Banban se tornou um grande sucesso no início de 2023 e, bom, muita gente comprou os jogos da franquia e os produtos também. E tá, Garten of Banban é um sucesso, um grande sucesso. E, bom, eu tô fazendo esse vídeo para falar justamente sobre esse polêmico jogo. Então, ó, senta aí e bora lá. Gente, lembrando que você para esse vídeo por 4 tópicos, cada um falando sobre algum problema em específico do jogo, porque, bom, esse vídeo vai ser sobre polêmica, porque justamente eu não gostei muito de Garten of Banban, e eu vou comentar sobre tudo isso, e eu também vou explicar o porquê que eu tô fazendo só esse vídeo agora em setembro, sendo que o jogo ele lançou, sabe, em janeiro. Mas eu vou explicar isso mais pra frente, então, ó, bora lá. Garten of Banban foi lançado em janeiro de 2023. Bom, mais especificamente 6 de janeiro de 2023. O jogo, ele mal teve 20 minutos de duração, 15 minutos mais ou menos. E você zerava ele muito rápido. E, bom, um jogo desses tinha que ser gratuito mesmo. E foi o que aconteceu. Garten of Banban, ele foi lançado gratuito, ou seja, gratuitamente, e ele fez sucesso. E não tinha muito o que reclamar, né? Já que era um jogo gratuito e tudo mais. Agora, o jogo em si, ele veio com a proposta de apresentar um prólogo para apresentar a história do jogo, que mais pra frente poderia ter sido algo bom. Porque a história, por mais que seja muito, muito clichê mesmo, poderia ser algo bom. O tal do Givânio lá, que foi apresentado no capítulo 2, era muito maneiro, porque é, sim, algo muito original. O drone também poderia ser aplicado muito bem. Os mascotes e tudo mais, a creche, o pai, as crianças, era tudo legal, assim. O primeiro capítulo, ele tinha um baita de um potencial para apresentar uma história legal. E ele tem. Garten of Banban, o primeiro, pelo menos, é o melhor capítulo da série, já que ele não tinha tanta história justamente porque ele era um prólogo para apresentar a história. O jogo ele tinha 20 minutos de duração, 20 minutos de duração. Ele apresentava os mascotes, né, que era o Jumbo Josh, Bambam, a Bambalina, principalmente o Pela Bird, e o local. E de fato era muito legal. O Opila Bird também, ele ficou muito famoso. Eu acho que foi o principal motivo para ele fazer sucesso. Os puzzles lá e tudo mais. O drone era meio. É bugado, né? O drone era e é meio bugado? É. Mas, bom, eles bem que poderiam ter arrumado melhor. Eles, bom, bem que poderiam ter feito algo melhor com o drone. Mas enfim, né? Bom, tudo nesse jogo poderia ter dado certo mais pra frente. Mas aí é que tá. O problema do jogo é que ele fez muito sucesso. Esse é o problema. Por quê? Os caras viram o quanto o jogo ele foi um grande sucesso. Então, para eles não perderem o hype das pessoas, o que eles fizeram? Eles simplesmente começaram a fazer o capítulo 2 às pressas. Tudo bugado. O jogo Garten of Banban 2, ele foi lançado com R$19 na Steam e R$15 no Google Play ou Play Store. E etc. Ou seja, agora era um jogo pago. O jogo ele também tinha 1 hora de duração a mais. Ou seja, agora era realmente um jogo que dava para considerar como uma história. O jogo ele sim continuou os eventos do primeiro jogo, mas
o jogo tem um porém. Ele aproveitou todos os ganchos do primeiro pra fazer isso aí. Mas o jogo ele saiu com problemas enormes. Muitos problemas. O drone, que eu disse que era muito bugado no capítulo 1, ele tá mais bugado ainda. Muito bugado mesmo. Um grande exemplo é uma área lá do capítulo 2, onde você tem que fazer um puzzle lá com o drone. Ou seja, tinham vários X e você tinha que mirar o drone nesse X para ele chegar num local específico e depois quebrar o vidro. Que o vidro estava bloqueando aonde você tinha que ir. Mas, quando você ia no segundo X, pra ele ir pro terceiro, ele batia tantas vezes na parede. Mano, ele não ia pro terceiro X. Ele não cumpria a missão. E é isso que dá errado. Porque no jogo, ele não tem só o problema do dono, ele tem muitos. Por exemplo, você tá numa perseguição e simplesmente os mascotes não se mexem. Tanto que eles reaproveitaram a perseguição do Apila Bird, mas muito pior. Porque não era um puzzle que a gente tinha que passar pela ponte enquanto a gente fugia do Apila Bird. Não! Era só uma perseguição rasa. Que era só você fechar uma porta que você tava livre. Aí depois disso tem aquele bagulho lá da bambalina lá. E aí, sei lá, aquele puzzle lá do recreio que você tinha que dar que você tinha que dar o chiclete lá pros objetos lá e o dinheiro. Os itens eles simplesmente não iam. Ou seja, o jogo ele foi feito às pressas. O jogo ele foi lançado 2 meses depois. O primeiro jogo foi lançado em janeiro. O segundo foi lançado em março. Eles só tiveram 2 meses pra fazer um jogo. Sendo que Pop Playtime, que é um jogo 1000 vezes melhor, só o terceiro capítulo tá demorando mais de 1 ano. 1 ano. E os caras já estão indo pro 6º jogo em menos de 1 ano. Vocês estão percebendo? O capítulo 2 ele foi lançado cheio de problema. Com as perseguições, puzzle, tudo bugado. Com pressa. Com pressa. Muita pressa, muita pressa. O terceiro jogo é pior ainda. Eles apresentam novos mascotes, ou seja, eles ainda não tinham uma história definida. Eles só aproveitaram os ganchos do capítulo 1 para fazer esses jogos. O terceiro é pior ainda. Os bugs que eu citei agora estão piores no terceiro capítulo. O drone, meu Deus. A história não era oficial. É baseada em várias teorias que outros youtubers e outra galera fez. Eles pegaram essas teorias e tacaram no jogo como se fosse canon. E isso eu acho muito, muito ruim. Porque, assim, se você lança um jogo que não tem uma história, você, bom, tá perdendo bastante criatividade, assim. E eles criam mais mascotes, eu não sei porquê. Poderia deixar os que tá, mas eles querem fazer mais dinheiro, ganhar pelúcia, sei lá o que eles querem fazer. Aí eles criam outra história, eles apresentam novos personagens, citam fatos que nunca mais foram citados. Eles apresentam um monte de coisa que no fim não é usado pra nada. Por exemplo, tem uma última perseguição no final do jogo com o Bambam todo pirado assim. Mas aí, e daí? A gente passa pelo bagulho, tem a luta lá do Jumbo Josh com o Stringer Flynn, e daí? Aí a gente vê eles brigando, do nada acaba, e aí a gente termina o jogo. No capítulo 4 isso não é apresentado de novo. A única vez que esse Bambam aí do mal foi apresentado no primeiro jogo foi em um frame. Ou seja, eles citaram um monte de fatos que não usaram. E os bugs, eu começo a citar de novo. Aí eles, sei lá, eles estão fazendo muitas pressas. Os bugs, eles estão imensos aqui. Principalmente, mano, dá uma raiva assim. O capítulo 4 nem se fala. O capítulo 4 é... Eles meio que apresentam uma nova história, um novo spin-off. O capítulo 4, meu Deus. Se você
não jogar o capítulo 4, você não vai perder nada da história. Que eles apresentaram um monte de fato que a gente não vai usar. Ou seja, às pressas, uma nova história, assim. Ó, vamos criar uma nova história e esquecer a outra. E o preço do Garten of Banban 4 é... Não, R$ 33 na Steam e R$ 25 na Play Store é um crime. Um crime. Sério. Esse jogo ele tinha um baita de potencial, mas eles estão lançando tudo às pressas. O capítulo 4 a gente achou que ia ser algo bom, mas na verdade não era. Era só um engano mesmo. Assim como o Garten of Banban é um engano mesmo inteiro. Garten of Banban 2, mesmo tendo seus probleminhas aqui e ali, vários bugs que eu acabei de citar, ele sim tinha pontos positivos, como a, a, a mudança de cor do drone, né? Que você podia mudar a cor do seu drone, você podia deixar azul, roxo. Era uma mecânicazinha legal. Os puzzles, mesmo bugados, eram um pouquinho divertidos. Aquela parte lá dos passarinhos do Pela Bird também eram divertidos. O que fez o jogo ser bastante criticado e ao mesmo tempo elogiado. Ou seja, muita gente não gostou e muita gente gostou. Bom, teve muito mais gente que gostou do que não gostou, né? Já que... Bom, é Garten of Banban, né? Então sempre vai ter alguém que vai gostar. Tá, hein? E... Bom, mesmo sendo bastante bugado, ele conseguiu fazer... Eu vou falar em alto bom som. $500 mil. Sim. $500 mil. Garten of Banban 2. Sem contar os outros jogos, Garten of Banban 3 e 4. Sem contar tudo envolvido. Garten of Banban 2, só o jogo conseguiu fazer $500 mil. O que gerou Vocês devem estar rindo da minha cara, né? Bom, voltando. O jogo, ele foi bastante criticado por causa disso. Porque o jogo, ele sim tinha pequenos pontos positivos, mas, mano, muita gente não gostou desse jogo. O que fez as pessoas atacarem os desenvolvedores. Que bom, são os Euphoric Brothers. Ou seja, sim, são duas pessoas fazendo todos esses jogos. Aí um monte de gente começou a criticar o jogo, que tinha bugs. E eles tinham dinheiro pra contratar mais pessoas e fazer um jogo melhor. Com aquele dinheiro, $5 mil, eles poderiam ter contratado muito mais gente pra trabalhar nos jogos. Mas o que eles fizeram? Em vez deles usarem esse dinheiro pra desenvolver melhor os jogos e fazer um Garten of Banban 3 muito melhor do que foram os outros dois, eles simplesmente usam o dinheiro pra sei lá o que, pra comprar geladeira e refrigerante. Toim. E dizer nas redes sociais que não era pra as pessoas rebolsarem. Porque assim, eu vou explicar pra vocês. Na Steam tem um bagulho lá que se você zera o jogo em menos de 2 horas, você consegue seu dinheiro de volta. Ou seja, um reembolso. Ou seja, como o jogo ele tinha menos de 2 horas, ou seja, 40 minutos, 1 hora mais ou menos, os caras eles reembolsavam. Mesmo assim, eles tinham dinheiro suficiente. E aí, eles começaram a reclamar nas redes sociais que as pessoas estavam pedindo dinheiro de volta. E isso pra mim é um absurdo, porque eles tinham dinheiro suficiente pra contratar mais pessoas e fazer um jogo melhor. E foi o que a gente achou que eles iam fazer. A gente achou que eles iam fazer um Garten of Banban 3 muito melhor do que foi o 2. Porque eles tinham dinheiro, eles tinham muito dinheiro pra contratar mais pessoas e desenvolver melhores jogos. Mas não. Eles usam dinheiro pra sei lá o que e continuam eles dois, fazendo os outros jogos. E, mano, mesmo que eles não tivessem contratado mais pessoas, FNAF 1, gente, de 2014, foi lançado em 2014 mesmo, tá, hein? E
O jogo ele foi desenvolvido por uma pessoa só. Sim, gente. Uma pessoa. FNAF 1. Sim, o original. Uma pessoa fez um jogo tão famoso e duas pessoas não conseguem fazer um jogo 3D melhor. Agora me diz, a gente não tá indo pro Beleléu? Mano, eles têm dinheiro suficiente pra contratar mais pessoas, mas eles estão com muita preguiça de fazer isso. Mano, velho, me dá uma raiva assim. E isso se repete no Garten 4. Só que eles enganaram muito mais a gente do que foi anteriormente. Garten 3 foi muito pior que o segundo capítulo, justamente porque ele tinha bugs. Justamente, eles tinham pressa. Eles não quiseram trabalhar melhor no jogo e lançaram tudo bugado outra vez. Eles não contrataram mais pessoas. Quer dizer, eles foram preguiçosos. Aí no Garten 4, a gente já não tava com. A gente já não tava com muita esperança, porque, bom, não tinha mais esperança. Eles já mentiram pra gente, mais ou menos. Já nos enganaram. Só que o que aconteceu? O jogo ele foi adiado. O jogo era pra ter lançado em julho. Acho que 7 de julho, mais ou menos. Mas não, o jogo ele foi adiado pra 11 de agosto. Ou seja, eles tiveram mais ou menos um mês e 4 dias, mais ou menos. Se for assim. Ah, eu não fiz os cálculos, acho que é mais ou menos isso. 1 mês e 5 dias. Vamos lá. Aí a gente achou que eles estavam botando realmente fé. Muita fé mesmo. Porque é o primeiro jogo de Garten que eles adiaram. Aí a gente falou, ah não, vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo muito melhor. Eles vão contratar mais pessoas e vão fazer um jogo melhor. Fomos tapeados. Sim, fomos tapeados. O jogo ele foi muito pior. Muito pior mesmo. Muito pior, muito pior. Pra mim, eu acho que ele é o menos legal da série toda. Porque, justamente, eles foram preguiçosos. O jogo ele saiu muito mais bugado que o terceiro. Ou seja, quanto mais jogos eles vão fazendo de Garten, mais bugado vai sair. Justamente porque eles têm preguiça de contratar mais pessoas pra produzir os jogos. E assim... Ai, me dá uma raiva de pensar nisso. Porque, mano, eles têm a chance de contratar muito mais gente. Muito mais gente. E eles perdem isso por pura preguiça. Que desenvolvedor faz isso, meu Deus? Por que eles fazem uma coisa dessas? Vocês lembram quando eu disse que Garten of Banban se baseou em várias teorias para fazer o Garten of Banban 3 e 4? Então, gente, é aí que tá. Garten of Banban, ele não tinha uma história definida. A gente que fez ela. Que Garten of Banban foi lançado sem deixar muitos rastros da história, bom, isso todo mundo já sabe. Os caras eles simplesmente pegaram o mais básico possível pra fazer a história do primeiro capítulo. Que seria, bom, a gente é um pai que tá tentando achar uma criança numa creche e aí tem uns bichos lá que são experimento e só, entendeu? Eram uns bichos lá, a gente não sabia onde tava as crianças, a gente não sabe até hoje. Os monstros, a gente, bom, a gente só sabe que são experimentos feitos com argila. A gente não sabe se pegou coisa de outro animal, bom, do... A gente sabe que foi de um sapo, mas enfim, eles deixaram muito pouco, assim, da história no primeiro capítulo. Justamente porque era um prólogo, eles não tinham tanta história assim. Era só um jogo pra apresentar o Garten of Banban. Era um jogo prólogo. Era um jogo apresentativo. Eu nem sei se eu falei certo, tá? Mas enfim. Time. Garten of Banban foi lançado sem nenhuma história justamente porque eles tinham medo. Justamente porque eles tinham medo. Desculpe. Eles tinham medo que o medo... Meu Deus. Eles tinham medo que o jogo fracassasse, justamente porque era muito clichê. Então, eles pegaram uma história super clichê, colocaram no jogo pra ver se dava certo. E de fato, deu certo. E aí, eles pegaram a história e começaram a estender no capítulo 2.
o que gerou um jogo de 1 hora. Criaram novos mascotes, criaram um novo centro, assim, pra história, criaram coisas novas, criaram bichos novos. Já falei isso, né? Então, eles criaram muita coisa nova a partir do primeiro capítulo. Ou seja, eu volto a dizer, eles pegaram vários ganchos do primeiro capítulo para fazer os outros jogos. Ou seja, é praticamente o mesmo jogo, só que dividido em vários capítulos e eles ganharam dinheiro. Eu acho que todo jogo faz isso, né? Mas enfim, voltando. Mas no capítulo 3 isso acabou. Eles não tinham tanta criatividade assim. Então o que eles fizeram? O jogo ele foi tão famoso. Que os youtubers eles começaram a criar várias teorias. Muitas teorias. Então, os caras eles simplesmente pegaram essas teorias e tacaram o jogo como se fosse canon. Eu volto a dizer, eles pegaram várias teorias, eles não tinham uma história definida. Porque assim, as histórias das outras pessoas eram muito melhores que as deles. Então eles pegaram as teorias e tacaram no jogo como se fosse real, assim, como se a história fosse deles. Mano, isso é plágio. Roubar a ideia de uma outra pessoa não é legal. É horrível. É feio. É egoísmo. Egoísmo puro. Porque se você não tem uma história definida, cria uma. Não sejam tão preguiçosos a ponto de fazer isso. Olha, lembrando que eu não tô, insultando quem faz teorias. Pelo contrário, isso é um ponto legal. O problema mesmo é os caras eles não terem criatividade nenhuma pra fazer as histórias e eles roubarem essas ideias e colocarem no jogo deles. Isso é muito egoísmo. Entendeu? Então assim, gente, não dá, gente. Um jogo que faz sucesso e que não é digno desse sucesso e ainda não tem uma história que eles planejaram com pura preguiça, que eles não investem nesses jogos. Mano, sai pra longe. Porque esse jogo, ele veio justamente pra copiar a Pop Playtime e ganhar o dinheiro deles. Gente, 551 mil dólares não se encaixam nesse jogo. Eles não são dignos. Justamente porque eles não têm uma história. Não, justamente porque eles são muito preguiçosos a ponto de não criarem uma história, a ponto de não investirem, a ponto de não contratarem. Mano, velho, isso me dá uma raiva. E não, gente, não acaba por aqui. Porque o fato deles não criarem uma história afeta justamente no capítulo 4. Porque é aqui que eles realmente começam a inventar. Aí vocês dizem, eles começam a inventar uma história. Mas essa história, ela é ridícula. Sério. Ridícula. Porque ela não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Garten of Banban. Eles pegaram de algum filme, assim, essa ideia. Porque, mano, isso não tem nada a ver com Garten of Banban. A história do capítulo 4 é o seguinte. Você, sendo o pai mesmo, você tem que ajudar a rainha, a Quimble Celia, eu não sei, é alguma coisa assim. Aquele canguru. Também tem o xerife Toadster, é aquele sapo lá. Você tem que ajudar esses dois a derrotar o Jester, que tá querendo fazer a rainha rir, porque ele quer ser um mímico. Não, mímico não. Dói. Ele quer ser um piadista. Mano, isso não tem nada a ver com Garten of Banban. Nos últimos 3 capítulos, a gente acompanhou o pai tentando desviar daqueles monstros para tentar encontrar as crianças que estavam, sei lá, presas ou sei lá, acolhidas, sei lá. Nos primeiros 3 capítulos, a gente entendeu que aquilo era o centro da história. Achar as crianças
perdidas dentro da creche. Mas não, gente. Garten Bourbon 4 veio justamente para apresentar uma nova história. Ou seja, não fazer o canguru rir. A rainha canguru rir. Por causa do Jester. Mano. Garten Bourbon 4 não é... Mano, dá pra dizer que não é canon. Porque aquilo não é Garten Bourbon. E o pior de tudo. Os caras estão com tanta pouca criatividade pros jogos que o capítulo 5 e 6 vão ser mais afetados ainda que o capítulo 4. Principalmente o 5. Porque o 5 eu acho que, mano, mesmo ele não tendo lançado, a gente dá pra perceber que ele não tem uma história. Porque na Steam dá pra ver justamente as imagens do capítulo 5. E, mano, agora o bicho vai pegar. Eles pegaram um monstro de outro jogo pra ser o monstro principal do game. E o ambiente do jogo, eles pegaram o ambiente do capítulo 1. Não, gente, não é um ambiente do abismo, como no capítulo 2 e 3. Não é no castelo, capítulo 4. É na recepção do capítulo 1. A gente vai rejogar aquele jogo. A gente vai rejogar com outro monstro. Mano, pensa comigo. É o capítulo 1, só que em vez do Pila Bird é aquele monstro. Perceberam? Pensaram? Não. Pega o capítulo 1 e substitui o Opila Bird por esse monstro. Mano. Eles não tiveram criatividade a ponto de fazer um novo jogo. Eu já vi várias teorias dizendo que o capítulo 5 ele não ia ser canon, mas, gente, é lógico que ele vai ser canon, porque é Garten Bambam. Eles não têm coragem de fazer algo canon porque eles querem dinheiro. Eles querem aproveitar a história. É lógico que é canon aquilo ali. Porque são eles, gente. O Euphoric Brothers, eles querem dinheiro com a história principal. Eles não querem criar uma nova história. Um spin-off. Não, eles querem pegar o que é canon e tacar na franquia. E o capítulo 6, ele não é tão absurdo quanto o 5. Eu acho que ele vai ser bom em alguns pontos. Mas eu não tô com tanta esperança, já que o capítulo 6, ele vai ser, sim, uma continuação do 4. Porque, assim, tem rumores dizendo que o capítulo 5 de Garten Bambam não vai continuar os eventos do 4, e sim o 6. Ou seja, canonicamente falando, seria 1, 2, 3, 4 e depois o 6. O 5 não conta. O que eu meio que discordo, assim, porque eu acho que eles não vão ter tanta criatividade pra fazer um bagulho não canon, assim. Bom, tipo, não insultando, assim. Talvez eles possam até fazer, mas, mano, a gente teve esperança no capítulo 3 e 4 e a gente ficou tão decepcionado que eu não tô com tanta esperança. Eu quero acreditar, mas não consigo, entende? E o pior, mano, o objetivo do capítulo 6, mano, é buscar o cetro da rainha. Que no capítulo 4 a gente descobre lá que a rainha, ela dizia que o cetro dela era mágico. Então os caras, eles pegaram pra estudar, mas a gente não sabe o que aconteceu com o cetro depois. No capítulo 6 a gente vai tentar achar o cetro pra tentar deter os amiguinhos, amiguinho não. Os filhotinhos da Queen Balsélia. Gente, isso não tem nada a ver com Garten Bambam 1, 2 e 3. Isso não tem nada a ver, são histórias completamente diferentes. Não é canônico isso aí, não é canônico. Gente, eles estão com preguiça de fazer uma coisa. É tão clichê que dá pra fazer uma história tão legal. Como eu disse anteriormente, o melhor capítulo é o primeiro, justamente porque ele apresenta uma história legal. É muito legal a história do primeiro capítulo, só que eles ignoram isso. O que ressalta, eles foram tão preguiçosos que eles não conseguiram criar uma história pro jogo deles. Mano, falando em pegar monstros de outros
de outros jogos? Sabe quem aparece no capítulo 4? Sim, gente, é o Tio Charles. Do jogo próprio, Tio Charles de 2022. Gente, eles estão querendo criar um multiverso, mas não é um multiverso legal que nem o Aranha-Verso, que eu já vou postar vídeo sobre daqui a alguns dias ou semanas. Velho, eles pegaram o Tio Charles e pegaram um bagulho feio. Um bagulho feio, assim. É um frame com o Tio Charles, mas é horrível. Nem é nem é, tipo, legal, assim. É só um bagulho que a gente vê e aí depois, tá. Mas pra que serve isso aí? Nada. É só um fanservice raso. É um jogo... Não, é um bagulho feio, assim. Eles... Chuchu Charles não combina nada com o Cartão Mamãe. Eles só quiseram fazer uma referência, só que... Não é uma referência legal. É algo que eles só queriam dinheiro mesmo. Eles só perderam dinheiro com esse jogo aí. É horrível. Eles só perderam dinheiro com esse fanservice. Eles só gastaram dinheiro tentando fazer esse bagulho aí, mas... Mano... me dá uma raiva de pensar nisso, porque... eles estão um bagulho tão legal. Por que eles fazem uma coisa dessas? Se fosse eu, pelo menos, eu aproveitaria isso ao máximo. Ao máximo. Esse ponto, pra muitos, deve ser o ponto mais negativo do jogo, justamente porque eles se acham muito amadores. Ah, mas como assim amadores? Tá, deixa eu explicar mais detalhadamente. Os desenvolvedores, os Euphoric Brothers, eles se acham amadores, ou seja, eles não se acham profissionais nesse tipo de coisa, em fazer jogos. Eles se acham, tipo, uma galera noob, assim, e que faz jogos. E, mano, isso não é verdade. Muita gente sabe que isso não é verdade. Cartel Bambam, como eu disse várias vezes nesse vídeo, arrecadou 551 mil dólares. Mais perto disso. Então, pra uma companhia assim que arrecada-se mais de 500 mil dólares por jogo, não é amadora. Não é. Eles são profissionais, eles têm que aceitar isso. Por quê? Eles carregam um produto muito grande. Muito grande. Que é a Garten of Bambam. Esse jogo ele faz muito sucesso. Então, em vez deles falarem que são amadores, eles têm que falar que são profissionais. Eles têm que se achar profissionais pra eles fazerem um jogo decente. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que o motivo de tudo isso tá acontecendo, eu acho que é porque eles se acham não profissionais. Não, mas eles têm que se achar profissionais pra eles melhorarem esse produto. Porque senão vai ficar um produto entende? Um produto que... vocês entenderam, né? Vocês devem ter entendido. Porque Garten of Bambam, gente, ele bate de frente com Pop Playtime em questão de popularidade, de dinheiro. Então, em vez de falar que são amadores, eles têm que assumir que são profissionais e deixar esse cargo de lado. Porque, mano, Pop Playtime e Garten of Bambam, eles batem de frente justamente por causa disso. São dois jogos de terror que apresentam quase a mesma história, que arrecadam quase a mesma quantia de dinheiro. Então façam uma coisa... Tentem fazer uma coisa melhor. Por mais que vocês achem que não consigam. Muita gente gosta desses jogos. Eu, por mais que não tenha gostado muito de Garten of Bambam, como eu já esclareci aqui, eles ainda têm chance de fazer uma coisa melhor. Então, assim, em vez de abrir portas para ganância, abram portas para a chance que vocês têm. Vocês têm um produto muito grande nas mãos. Assim como a Mob Games tem com Pop Playtime, assim como muitas outras empresas têm com seus jogos. Garten of Bambam é o sucesso de vocês. Então façam disso uma coisa boa, que agrade todo mundo. Porque isso muita gente queria ter. Vocês têm tudo o que vocês queriam.
nem todo mundo tem essa chance de ter um produto tão legal. Então, aproveitem isso. Aproveita. Façam disso uma coisa boa. Porque nem todo mundo tem essa chance. E vocês têm. Então, aproveitem. Façam uma coisa boa que agrade todo mundo. Que agrade vocês e todo mundo. Eu nem sei se faria melhor. Eu até vou tentar fazer um dia um jogo de terror. Mas, bom, vai demorar um pouquinho. É lógico. E, bom, é isso que eu tinha pra comentar sobre Garten of Banban. Deu pra ver que eu não gostei muito do jogo, justamente por causa desses fatos, desses 4 fatos. E, bom, apesar desses 4 fatos ser mais curto, eu só usei ele pra, tipo, falar o quanto que esse jogo deve ser mais valorizado pelos desenvolvedores. E, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perderem mais nenhum vídeo que sai aqui no canal. Nathan, ao seu dispor. Então, gente, antes de eu encerrar o vídeo, eu queria dizer que, mano, eu fiz muitas promessas de vídeos aqui no canal. Eu até fiz um vídeo falando de como que eu ia fazer tantos vídeos assim das minhas séries novas, como Nathan Congelando o Tempo, ou Nathan na Ilha Nublar 2, ou os outros vídeos que eu falei sobre Aranha Verso, do Crash. Mano, tá acontecendo uma fase tão difícil aqui no canal, porque eu tô querendo criar uma fase nova que eu não comentei no vídeo comemorando um ano do canal. Que era uma fase, assim, de inovação. Que assim, bom, pra quem já assistiu o vídeo até aqui e o vídeo lá do Sonic Superstars, já deve ter percebido que, bom, eu melhorei muitos casos na edição e fazer toda essa edição tá demorando mais de uma semana. Então, gente, pra me apoiar nesse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, como eu já disse anteriormente. Então, gente, um beijo do Nathan e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!